A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma EBD Online. Louvamos a Deus por estarmos aqui nesta manhã de domingo para trazer mais uma lição maravilhosa. Hoje estamos iniciando mais um trimestre abençoado com a lição de adolescentes e neste trimestre nós vamos ter o tema Adolescentes na Bíblia. E já vamos iniciar com um tema maravilhoso. Desde já queremos agradecer a todos os irmãos que contribuem com esse trabalho, ao nosso pastor Roberto, o nosso superintendente Renato Torres e a todos os irmãos que contribuem de maneira direta e indireta para esse trabalho maravilhoso. Amém? Então vamos iniciar mais uma lição maravilhosa. A nossa lição de hoje, ela tem por título Sacrificado Eu. Nós vamos tratar de um assunto maravilhoso que se encontra lá no capítulo 22 de Gênesis. E o nosso texto base, ele se encontra no versículo 2, que diz assim: Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Aqui Deus falando para aquele homem chamado Abraão. Primeiro, meu querido professor irmão, nós queremos destacar 3 palavras nessa lição de hoje. Primeiro, fé. Segundo, promessa. Terceiro, obediência. Essas três palavras elas coadunam uma com a outra. No nosso primeiro ponto, já vem uma dessas palavras, que é promessa. É a promessa de ter um filho. O nosso primeiro tópico traz a promessa que Deus fez àquele homem chamado Abraão. Deus, toda a nação na época de Abraão, tinha um Deus a qual era representado por determinada nação. E Deus não tinha um povo que o representasse, que carregasse a sua bandeira. E Deus chama Abraão, faz aquela chamada tremenda, sai do meio da tua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus faz uma promessa a Abraão de ter um filho. Só que nós percebemos que tinha dois problemas. Tanto Abraão quanto Sara estavam na idade bastante avançada e Sara era estéril, não podia ter filho. Mas nós servimos a um Deus que ele é especialista no impossível. Então Deus fez essa promessa a Abraão. Deus não fez tão somente a promessa de ter um filho, mas Deus disse, tu vai ter um filho e de ti, dessa tua descendência, será gerada uma grande nação. E disse para Abraão, olha para as estrelas do céu e para a areia do mar, vê se pode contar, assim será toda a sua descendência. Claro que ali quando Deus fala da areia do mar e das estrelas, Deus não estava apenas falando a Abraão que ele seria pai da nação de Israel, mas todo aquele que por fé viesse crer no Deus Todo-Poderoso e a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E Deus fez essa promessa. E Deus, como falamos a princípio, Deus é especialista no impossível. Então Deus, ele procura fazer com que o homem tenha paciência. E Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Abraão completou 80 e nada, 85 e nada de ter filho, 90, mas Deus sempre renovando a promessa a Abraão. 95, aos 100 anos, Deus cumpre a promessa a Abraão. E Deus faz com que Sara, que era estéril, venha a ter um filho, a engravidar, ter um filho, e desse filho, e dessa gravidez sai um menino, filho de Abraão, chamado Isaque, que significa riso. Deus cumprindo a sua promessa na vida daquele casal, na vida daquela família. Amém? O nosso segundo ponto, ele traz obediência, pedido em sacrifício. Deus, ele fez essa promessa a Abraão e disse que em Isaque ele seria uma grande nação. E Abraão começou ali com o seu filho, um filho na velhice, e Deus resolve pedir Isaque a Abraão. Porque como reagimos? Porque nós sempre pedimos
a Deus. Mas como reagimos quando Deus pede de nós? Aquilo que para nós é de maior valor, aquilo que é de maior importância, e assim Deus fez esse pedido a Abraão. Deus não queria Isaac, porque a Bíblia diz, lá em Jeremias, que Deus nunca pediu sacrifício humano. E esse não era o propósito de Deus. Deus queria ver a que ponto Abraão seria obediente a Deus. E Deus chega, ele vai no âmago, no coração de Abraão, diz: Abraão, dá-me teu filho, teu único filho a quem amas. Vai e leva ele para o monte que eu te mostrarei, lá na região de Moriá, e eu te mostrarei onde sacrificar. E Abraão pega aquela criança, pega o material, a lenha, pega todos os utensílios e materiais ali para fazer o sacrifício. E aqui no texto diz que era um sacrifício de holocausto. Como é, irmãos, que funciona esse sacrifício? Nós observamos que pega-se um animal, normalmente um cordeiro, aí pega aquele cordeiro, normalmente era de 1 ano, amarrava as pernas daquele animal, sangrava aquele animal com aquele cutelo semelhante a uma faca, um punhal, e depois cortava aquele animal por partes, colocava organizado em cima do altar, em cima da lenha, e queimava como cheiro suave a Deus. E aquele menino, ele faz aquele questionamento quando ele vai junto com Abraão. Ele diz: pai, estou vendo a lenha, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo todo o material, mas o cordeiro, onde está? O principal material ali, o principal do sacrifício não estava. E aquele jovem, ele questionou. Imaginemos o semblante de Abraão naquele momento. E ele responde de uma forma maravilhosa e espiritual: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. E aquele homem, ele baseado na promessa que nós falamos, que a palavra fé, ela vem acompanhada com promessa e obediência. Então, é Abraão baseado, tomando por base a promessa de Deus, que diz que dele seria uma grande nação. Abraão, quando chega aos pés do Monte Moriá, ele diz para os seus moços, os seus servos, diz: olha, eu e o moço, nós vamos subir, adorar, depois vamos descer. Glória seja dada ao nome de Jesus. E o apóstolo, que escreve a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele diz que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Amém? E aqui nós observamos que para Abraão cumprir essa obediência, não foi assim do nada. Porque a Bíblia diz que nós vivemos por fé, de fé em fé. O justo viverá da fé. O que é isso, viver de fé em fé? A cada experiência de fé, Deus nos prepara para uma outra. Porque, irmão, se fosse nós que viesse uma mensagem nas dúvidas, poderíamos dizer: opa, é um erro da natureza. Se escutássemos uma voz dizendo, poderíamos dizer: isso é coisa do diabo. Mas Abraão não. Por quê? Porque Abraão conhecia a voz de Deus. É o que nós falamos há pouco, fé em fé. A cada experiência de fé, Deus prepara para outro. E aquele homem, baseado nessa palavra, ele obedeceu a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. O terceiro ponto diz assim: obediente não questionou. Irmãos, quando nós falamos, a terceira palavra que nós falamos aqui, fé, promessa e obediência. Irmãos, uma fé sempre ser baseada na promessa e fora de obediência não é fé, é presunção. Fé tem que ser baseado nessas três palavras: fé, promessa e obediência. E aqui, irmãos, quando nós falamos de fé, que Abraão foi sem questionar a Deus, calado, foi oferecer, nós observamos dois tipos de fé aqui do nosso pai Abraão. Uma fé ativa, quando Deus disse: vá e ofereça teu filho, teu único filho, a quem amas. E Abraão prontamente foi com o menino até o Monte Moriá, preparou aquele menino, o amarrou,
ao ponto de sacrificar. Isso nós chamamos de fé ativa. Deus disse, vá e faça. E fé, irmãos, denota ação. Quando Abraão levantou o cutelo, que Deus disse, que o anjo bradou e disse, Abraão, não faça tal coisa, a Bíblia diz que prontamente Abraão parou. Nós chamamos isso, irmãos, de fé passiva. Quando Deus diz vá e faça, é ir e fazer. Quando Deus diz pare, não faça, nós precisamos parar, porque conhecemos a voz de Deus. Nós falamos agora há pouco que fé ela denota ação. O Tiago, lá no seu livro Novo Testamento, ele diz que fé sem obras é morta, que não contradiz o que Paulo diz, que a nossa salvação não vem por fé. Quando o Tiago diz que fé sem obra é morta, ele está falando fé sem ação é morta. E quando nós vemos lá no capítulo 11, a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, nós observamos que toda atitude de fé começa com ação, com o verbo. Ele diz, olha, Abel ofereceu, Moisés rejeitou, Abraão creu, e sempre Noé construiu, sempre mostra um verbo, porque fé denota ação, fé não é estática ali no seu lugar. E Abraão, ele mostrou essa fé de duas formas, a fé ativa, vai e faça, e a fé passiva, não faça tal. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. E todas essas coisas, irmãos, nós observamos que Deus tem uma finalidade. Essa palavra, no começo do capítulo 22, diz assim, e aconteceu que Deus tentou a Abraão. Em algumas traduções, na tradução Revista Corrigida, mas na atualizada diz provou. São palavras parecidas, que no grego, essas duas palavras é a mesma palavra com significados diferentes. Porque no sentido de Deus, quando o diabo, ele incita, ele tenta. Deus diz, observaste meu servo Jó, fiel, temente a Deus, reto e que se desvia do mal. O diabo faz também, tu dá tudo a ele, não é debalde que ele te adora. Ou seja, o diabo, a tentação vem no sentido da pessoa fracassar. O diabo, ele tenta para que a pessoa venha fracassar. Me faz lembrar um texto lá em Reis, que quando fala, lá em 1 Samuel, quando fala que Davi foi fazer o censo de Israel, esse texto tem dois locais. Um diz que Deus moveu o coração de Davi para fazer aquilo. No outro diz que foi o diabo que tentou a Davi para fazer. O que observamos, o diabo tem um propósito de Davi falhar, mas Deus queria que ele fosse aprovado. E quando nós observamos aqui o quarto e último ponto, para nós encerrarmos, diz assim, a plena confiança é recompensada. Quando nós andamos por fé, como falamos agora há pouco, que o justo vive da fé, de fé em fé, a cada experiência de fé, Deus nos prepara para uma outra experiência. Deus não nos prova por provar, apenas porque Deus quer ver se nós vamos deslizar ou não. Deus nos prova para nos recompensar. A Bíblia diz que Noé passou por uma prova em fazer algo. Noé precisou construir uma arca. Pela construção da arca, Noé foi salvo junto com a sua família e ele teve a oportunidade de encher toda a terra através de seus descendentes. Jó, por um outro lado, foi provado, mas a aprovação de Jó foi passiva. Jó estava ali, quietinho, parado, mas não sabia nada. Noé sabia o porquê estava fazendo aquilo, Jó não. Mas, conforme diz Tiago, viste da paciência de Jó, mas qual foi o fim que Deus deu? Porque Deus é longânimo, é misericordioso e é bondoso. Aqui é com nosso pai Abraão. Deus provou a Abraão, porque Deus disse, de ti será uma grande nação. E não somente isso, mas da descendência de Abraão, assim como Deus diz lá no capítulo
15, se não estiver enganado, o capítulo 12, disse, olha, em ti será abençoada todas as nações, porque viria aquele que iria, da descendência de Abraão, que viria abençoar toda a raça humana, que era Jesus Cristo. Abraão teve o privilégio de ser o ascendente de Jesus Cristo. Amém? E aqui Deus recompensa. Além dele ser chamado pela sua atitude de amigo de Deus, ele foi pai de uma grande nação, que são os judeus, que está espalhada em vários lugares, que é o único povo que nasceu de nascer, não perde a sua naturalidade, nasceu em qualquer lugar do mundo, continua sendo judeu. Abraão teve o privilégio de ser pai daquele que iria trazer o Salvador do mundo para resgatar toda a humanidade e salvar toda a humanidade. Amém? Então vale a pena servir a Cristo, vale a pena crer nas promessas e ser obediente pela fé, porque Deus, ele não é injusto, mas ele recompensa todos os nossos atos de fé, que o propósito é esse. Amém, meus irmãos? Que Jesus continue vos ajudando, vos abençoando e derrame da sua graça e da sua bondade sobre cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.